Olá, querido irmão, querida irmã. Nesta quinta-feira, nós vamos meditar o Evangelho do dia, que é o de São Mateus, no capítulo 6, versículos de 7 a 15. Nós vamos ter esse momento de escutar de Jesus a maneira que mais agrada ao Pai, de como nós orarmos. Então, ele nos ensina a orar o Pai Nosso. E durante a leitura, durante a escuta desse Evangelho, vamos pensar o seguinte: a nossa oração não deve ser como um imposto que pagamos a Deus. Não deve ser como um tributo que temos que entregar ao Senhor, porque senão, se a gente ficar devendo algumas palavras, se ficarmos devendo oração a Deus, receberemos alguma punição, durante o dia as coisas não vão dar certo. Que não seja assim nosso pensamento. Escutando as palavras de Cristo, tenhamos inserido em nosso coração este pensamento e esta conduta. A nossa oração é um relacionamento com Deus, através do diálogo e através de uma experiência de fé que vai se desenvolvendo nos momentos em que nós não estamos necessariamente dizendo palavras a Deus, não estamos em oração verbal, mas experimentando a vida de acordo com aquilo que verbalmente nós colocamos diante de Deus, daquilo também que nós escutamos de sua parte pela Sagrada Escritura, pela Igreja e pelos sacramentos. Esse relacionamento que seja para nós, então, muito prazeroso. A nossa oração não deve ser afobada, agitada ou querendo terminar logo, porque temos que pagar a nossa dívida, como quem quer passar pelo caixa do supermercado, entregar logo o cartão ou dinheiro e ir embora para casa com o troco. Não é assim. A nossa oração que seja um relacionamento íntimo com o nosso Deus, que se faz na maturidade, na serenidade e na alegria. Então vamos escutar este Evangelho com o coração bem aberto para que ele mude o nosso jeito de rezar, o nosso jeito de orar. E isso seja para nós uma grande riqueza aqui enquanto estamos neste mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Assim seja. Irmãos, então nós vimos como Jesus coloca para nós esse relacionamento. Foi uma surpresa para os seus discípulos naquela época, naquele momento, escutarem Jesus dando a eles a possibilidade de rezar, chamando a Deus que criou todas as coisas de Pai. No Evangelho segundo São Lucas, onde Jesus também ensina o Pai Nosso, os discípulos pedem: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista também ensina os seus discípulos a rezarem. O que Jesus faz é colocar os discípulos diante de Deus como Pai. Jesus coloca aqueles discípulos amados diante do seu Pai. Ele reparte conosco a condição de filhos. Então a nossa oração, ela não supõe um entendimento de todas as coisas, palavras que sejam totalmente esclarecedoras, palavras eloquentes. O Senhor pede que a nossa oração, e ensina que ela seja um relacionamento de amor com a Deus, que é nosso Pai. Tanto que no final Jesus diz: porque se vocês não perdoarem os pecados aos homens, também vosso Pai, ele vai olhar diferente. Então, a nossa oração deve ser:
palavras, sim, mas também atitudes diante de um Deus em quem nós confiamos, a ponto de chamá-lo de Pai. Nós amamos a ponto de nos considerarmos seus filhos. E essa oração se traduz também em nossas obras diante dos homens, porque um filho de Deus, ele espalha sobre essa terra não a vingança, não a discórdia, ele espalha o amor que colhe do seu Pai no relacionamento amoroso, na oração. Viva assim e a felicidade ela vai ser muito maior do que aquela que você deseja. Reze um pouquinho comigo agora, diante de nosso Pai. Pai querido e amado, como é bom te chamar assim, e como é bom ter irmãos sobre essa terra, que eu sei, Pai, que também oram diante de Ti com este amor. Ajuda-nos a nunca perdermos essa dimensão, a nunca desconfiarmos de Ti, Pai, nos queixarmos da vida. Ajuda-nos a perdoarmos e, muito mais, ajuda-nos a vivermos a Tua santidade. Pedimos, Pai, que isso seja cura para o nosso coração e para as pessoas com quem nós nos relacionamos, especialmente aquelas com quem convivemos em nosso lar. Bendito seja, Pai. Tu és santo e a beleza da Tua santidade toca o nosso coração e nos transforma. Cuida de nós e daqueles que amamos. Amém. Meu querido, minha querida, nós vamos receber a bênção, mas antes nós vamos comunicar que amanhã, que é o dia do Sagrado Coração de Jesus, sexta-feira, nós vamos ter aqui em nossa paróquia a Santa Missa celebrada às 19h30. E ela vai ser transmitida, como está acontecendo, que a nossa Pascom está promovendo, transmitida pelas páginas, então, do nosso YouTube e do Facebook da paróquia. Tá bom? Então, amanhã a missa online, participe, comungue espiritualmente do Senhor na tua casa, que é o que temos para fazer nesse tempo, sempre ligados à igreja, em comunhão com a igreja, nunca reclamando da igreja, porque filhos de Deus reconhecem a presença do Senhor na igreja que fala. Então, vamos de acordo com o que recebemos de orientação em nossa arquidiocese, vamos viver esse momento assim, assistindo a Santa Missa de nossa casa, participando da Santa Missa em nossa casa e comungando espiritualmente do Senhor Jesus, que Ele estará presente em nosso coração com toda a sua divindade, com todo o seu amor. Então, não perca amanhã a Santa Missa do Sagrado Coração de Jesus, doce coração, manso coração, que transforma a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Venha sobre você sua vida de oração, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo.